Então, bem-vindos, bem-vindas. Ah, cadê o Vitor? Tinha um homem na turma, eu acho que a internet dele caiu, ele saiu. Daqui a pouco ele volta. Eu recebo ele aqui. Que bom que nós vamos hoje fazer nosso último encontro dessa série de carvão que a gente fez de 4 elementos. E com esse último elemento, nós vamos fazer uma revisão dos anteriores. Então, para começar, a gente vai ouvir um verso, aí eu sugiro que todos fiquem com a coluna ereta, com os pés no chão. Imaginando que a gente está numa imensa atmosfera nebulosa, como se estivéssemos numa bruma. É tudo meio cinza, meio um escuro que a gente não sabe bem onde está, mas a gente sente que tem um calor que nos envolve. E esse calor nos acalma. Com esse calor nos envolvendo, a gente não precisa olhar, enxergar, pensar em nada. É como se a gente estivesse no colo de uma mãe, num colo quentinho, que nos abraça, nos sustenta, nos dá um aconchego. A gente pode imaginar se tivesse luz nesse ambiente e fôssemos ver essa fumaça, essa neblina, ela seria de um rosa, de um magenta, caloroso e macio. Então, a gente vai imaginar essa atmosfera magenta nos envolvendo. Vamos fazer 3 respirações longas, esvaziando tudo que está dentro, que precisa sair. Inspirando esse calorzinho. Expirando bem fundo. Tirando todo o ar. Inspirando pela última vez. Expirando. No coração, tece o sentir. Na cabeça, luze o pensar. Nos membros, vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis aí o homem. Rudolf Steiner. Então, vamos lá hoje no nosso último exercício dessa série. Eu ainda não sei o que eu vou fazer depois dessa série de carvão, mas com certeza vai ser cor. Talvez um giz pastel, alguns exercícios de giz pastel, também em série, para a gente
mudar de tema, né? Então, hoje eu quero pedir para que a gente faça esse primeiro momento do carvão, que é fazer o cinza médio, que vai preencher toda a folha, bem macio, bem cauteloso, bem especial. Ele vai ser a base para todo o trabalho acontecer, todos os elementos aparecerem e a gente chegar num bom resultado ao final do nosso encontro. Hoje eu estava lendo de novo a apostila da Colô e vi uma orientação dela que, assim, já venho dando aula de carvão há tanto tempo e me fez, nossa, gente, é mesmo, tinha esquecido disso, porque eu até falei na aula de hoje de manhã, o nosso cérebro, ele quer aprender rápido para esquecer. Quer aprender para esquecer. Parece contraditório, mas é porque ele quer deixar as coisas automáticas, para ele não ter que gastar energia para pensar de novo. Mas o nosso exercício é sempre pensar de novo. E pensar com o coração. Pensar sentindo. Pensar vivenciando o que a gente vai fazer. Então, a Colô fala que essa atmosfera que vai ficar aqui no nosso papel é apenas uma parte de algo gigante que não tem começo, nem meio, nem fim. E que isso aqui é um retalhinho, é assim, a gente pegar um frame, né, uma moldura, e olhar um pedaço dessa atmosfera nebulosa, que foi a meditação que eu fiz hoje, e visualizar, tentar trazer aqui essa sensação de que não tem céu e terra, não tem direita e esquerda, não tem começo e fim. Vai ser tudo gigantescamente grande. Então, para isso, a gente vai escolher um carvão, meu, um carvão bem macio, a gente vai chanfrar bem ele para não arranhar, para fazer esse primeiro momento devagar, várias vezes, repetindo, passando a mão e repetindo. Então, podemos achar. Eu abri agora uma caixa de carvão mais grossinho. Quase a gente não acha o carvão dessa grossura. Mas ele é cheio de galinhos, assim, cheio de nós. Aí eu morro de medo de aparecer no trabalho. Então tem que achar um lado que a gente possa chanfrar, né? Fazer ficar retinho, assim, chanfradinho, sem que tenha nós. A hora do pão chegou aqui. O moço do pão passando no carro, na moto dele. Parece roça mesmo. Eu falo isso aqui várias vezes, porque sempre é nessa hora que ele passa. Então, eu vou usar bem lentamente, colocar o carvão no papel, em movimentos ondeantes, que deslizam, que preenchem o papel, né? Então, eu vou começar de baixo, e vou fazendo esses movimentos, sem sair com a linha toda lá em cima primeiro. Eu vou imaginar como uma fumaça, e vou passando de leve, sem marcar o papel.
tá? Vou fazer aqui. Esse primeiro momento a gente pode fazer apoiando assim, a, ou no cavalete mesmo, para quem quiser. Deixa eu fazer. Simone, não, em termos terapêuticos, passar no ralinho o carvão não seria bom, né? É, sei. O ideal seria que a pessoa fizesse mesmo com a própria mão. Mas se eu já usei meios intermediários, né? Como eu comecei a falar. Um papel cinza já, que a pessoa trabalha com o creom branco e o preto. Então, ela tem que trabalhar menos com a mão toda. Já usei algodão, mas tem gente que tem aflição desse barulho da textura mesmo, do algodão. É. Não, eu falo para não sair riscado. Não é nem, não é nem pelo barulho. Sabe igual você usa Sei, no no giz pastel, né? giz pastel? Mas o pozinho do carvão, ele fica com pedacinhos. Ele não fica tão posudo igual no giz pastel. Vai marcar mais ainda, porque vai soltar uns pedacinhos e esses pedacinhos vão riscar. E eu também acho que precisa ter essa atividade de, É isso que eu né? estou perguntando. É, Essa atividade, eu acho que a gente entra em contato, né? é, Com, é com o transpor carvão. isso, que é transpor o calor, né? Aqui que queimou esse pauzinho, transpor ele para o papel. Já vai passando a mão, o primeiro passo é isso. Eu não me Primeiro lembro mais, passo, né? faz mais vezes, preenche mais todos os buraquinhos antes de passar a mão. Tá. Deixa um pouco mais escuro, né? Porque à medida que a gente vai passando o carvão, tem alguns lugares que parece que o carvão não pega, pode ter um fundinho assim no papel, na prancheta, mas se a gente passa mais vezes, a gente consegue ir cobrindo mais. Essa primeira camada já é importante que a gente faça o mais homogênea possível. Homogênea sem aparecer linhas, claros escuros, volumes, movimentos, tudo plano e macio, aveludado. Aí, depois que a gente preencheu todo o papel, preencheu os buraquinhos, perto da fita também, às vezes não colore, a gente colore por cima da fita, assim, para preencher esses branquinhos que ficam. Aí, a gente vai passar a mão. E como a gente vai passar a mão? A gente vai passar as duas mãos, sem tirá-las do papel, várias vezes, em vários movimentos diferentes. Preste atenção que quando, porventura, a gente entorta a mão, uma parte, às vezes, mais gordurosa da mão, ou que está mais limpa, vai tirar o carvão. Então, mantenham a mão com os dedos entreabertos e evitem de fazer uma de um lado, outra do outro só.
e atravesse uma mão a outra. Eu vou dobrar minha manga aqui. Ela tem uma cordinha. E a gente vai, então, fazer isso. Pode fazer nesse jeito, apoiando. E vai até para fora da fita. Ainda vai ficar um pouco marcado, né? Marcado, às vezes, a textura do papel ou a, alguma marquinha do carvão. Então, assim, não é suficiente uma vez só. Sempre fica meio cheio de textura, de pontinhos. Então, a gente vai refazer. Vou até ver se eu mudo um pouquinho aqui a posição da câmera. Uh, Precisar de ajuda. Mudei tudo de lugar. Para ficar mais visível para você. Agora vocês vão enxergar um pouco melhor. E é bom, então, que a gente faça uma nova camada. Quantas vezes forem necessárias. E passa a mão de novo. E passa a mão de novo. Quando a gente faz um chanfrado que fica uma quina, a gente pode usar a quina para trabalhar. Então, vai ficando sextavado assim. É bom, porque a quina fica macia. Sai mais pozinho preto.
Para o trabalho com o carvão, quanto maior o papel, melhor, sabe, gente? Eu peço A3 porque é para facilitar um pouco, que é um material que normalmente as pessoas têm hoje em dia, né? Ou pelo menos quem faz algum trabalho de arte. Mas o ideal seria o A2 cortado um pouco, ou a folha de mitex, que também é maior, perto do A2. Porque dá para a gente movimentar mais a mão, né, na hora de colocar uma prancha atrás dessa. Então, quem fez 2 ou 3 vezes já sentiu que tem essa névoa gigantesca, né? Lembrando que ela está aqui. Isso aqui é só um recorte de todo essa névoa, esse visual. Deixa eu tirar isso pra cá. E aí a gente já pode pensar no nosso passo. Trabalha no cavalete? Agora nós vamos trabalhar no cavalete. E a gente vai precisar visualizar o que a gente já, o que a gente está fazendo, tomar uma distância de vez em quando e continuar. Então, no primeiro dia dessa série, nós trabalhamos uma sequência de montanhas. No segundo, a gente trabalhou como se fosse debaixo d'água e tivemos as plantas que se moviam. Ai, parte que susto! Aquele movimento ondulante da água, né, das plantas e dos peixes. Na terceira vez, a gente trabalhou algo no ar. Tinha também uma terrinha, um laguinho, mas trabalhamos as folhas, um pássaro, os animais voando, né? E a luz já estava ficando mais forte. A luz, no primeiro exercício, a gente fez um trabalho de luz fraca. No segundo, já foi uma luz média, mas que estava um pouco obnubilada pela água.
O terceiro já foi uma luz mais brilhante no céu, que mostrou esse ar, que mostrou alguma forma mais definida no ar. E hoje a gente vai trabalhar com uma luz que vai estar em alguma parte do papel e que vai irradiar para todos os lados. É parecido com o exercício da luz central, mas nós vamos fazer mesmo como um grande sol, que além de nos trazer luz, nos traz também calor, que quando entra em contato com a atmosfera, só por isso, só por causa da atmosfera, a gente sente o calor do sol. Porque se a gente vai para o espaço, lá a gente sente muito frio, né? Então, a luz do sol, quando bate nas partículas da atmosfera, esquenta também a Terra, a Colo fala que esse calor vem da Terra e da poeirinha que está no ar, né? Então, a gente vai começar hoje escolhendo esse lugar e trabalhando primeiro com um ponto e depois saindo desse ponto, a gente vai trabalhar alguns raios mais longos, mais curtos, mais claros perto desse centro, todos saindo do mesmo ponto. Isso que é o mais importante. E aí a mão tem que ir sendo limpa, porque senão Porque senão a gente leva lá para dentro, que é para ser mais claro, a gente leva não te cabe aqui. Não façam igual um redemoinho, todos os raios, redemoinho não, um catavento, um moinho de vento, todos os raios da mesma largura. Uma hora esse raio vai estar mais largo, outra hora vai ser só um risquinho, outra hora vai ser curto. E aí a gente precisa perceber se todos estão saindo desse mesmo centro, desse mesmo ponto. E aos poucos a gente vai poder usar a borrachinha e clarear mais o início desses raios. Oh, dedo sujo. Lei desse exercício. O raio precisa ser reto, reto, reto. Se a gente entorta um pouquinho, fica estranho. Sai da lei da luz. o seu fica bem branquinho com a mão, né? O meu não ficou. Não, já tô com a borrachinha, Lica. Mas assim, borrachinha e mão, né?
porque É, a mão deixa meio gordinho aqui, meu. pode deixar, pode. Ah, tia, isso não é de pode lamber o carvão. Oh, meu Deus! Paty, isso não é pauzinho de. Como é que chama aquelas? Tem um pauzinho que eles adoram, que eles ficam cheirando. Eles falam que é a maconha do gato. Tem uma substância que vende, às vezes em pó e às vezes em pauzinho. Nossa, eles adoram. Ah, eu acho que ela tá achando que é isso. O gordinho, Lica, pode ser um raio mais largo, não tem problema nenhum. Só não pode ser tortinho. Gordinho. É, o tortinho também faz parte do meu. Olha de longe. E, ao mesmo tempo que esse raio irradia para fora, empurrando essa escuridão, essa escuridão também, nós vamos começar a trabalhar com ela. Ela também vai ser empurrada para fora da periferia, para a circunferência, como a colocar. Então, o raio vai empurrando. E quanto mais longe, é bom que a gente não faça é, esse brilho muito no centro, justamente para a gente ter uma circunferência de escuridão que não seja bem lá no meio, né? Então, aqui tem só um pouquinho de escuridão, aqui já tem um pouquinho mais. Você diz trazer a escuridão de fora para dentro. É, e aí a gente passa primeiro no carvão e vai chegando perto desse centro e vai encontrando com ela os raios luminosos. Então, aos poucos, a gente vai fazendo uma transição mais claro com calor de próximo e essa claridade pode refletir nos movimentos côncavos da escuridão. Então, a gente vai trabalhar um pouco com colocando, quanto mais longe, mais escuro. E a gente vai trabalhar tirando, entrando às vezes com um pouquinho de escuridão. E aí a gente vem de fora para dentro.
E aí vai virando uma brincadeira com esses movimentos que estão mais perto desse centro, que iluminam esses, né, que são retilíneos e saem desse centro. De vez em quando a gente tem que voltar lá para tirar de novo a escuridão, empurrar a escuridão, lembrando que o dedo tem que estar limpo. Até que a força dessa luz pare de empurrar a escuridão. E quando parar de empurrar a escuridão, vai ficando horizontal e a gente chega na Terra. À medida que a gente vai tirando, a gente vai, se a gente não sujar o meio, né? A gente vai vendo que aqui em volta vai ficando mais claro. E a gente vai vendo também que nas laterais vai ficando mais escuro. Não é na lateral, né? É na circunferência. A periferia desse círculo, né? O fim dessa irradiação é uma circunferência, várias, né? Concêntricas, mais escura. E depois que a luz parou de empurrar, a gente vê plano aqui embaixo. Cuidado, um erro muito comum nesse exercício que faz o brilho morrer é a gente cobrir as laterais de forma igual, retas. O tempo inteiro que eu estou usando a escuridão aqui fora para dentro, é no movimento circular côncavo, que é a luz empurrando. E de vez em quando eu entro um pouquinho com ela assim, radial, para mostrar mais definir mais um raio ou outro.
E aí eu faço isso com o carvão e passo a mão. Ao passar a mão, eu posso usar esse movimento circular que dá calor, ou eu posso trabalhar no côncavo. Mas eu não deixo mais as linhas do meu carvão, quando eu desenhei, aparecer. E aí, nesse jogo de escurecer fora, vim dissolvendo dentro, clarear dentro e irradiando para fora, eu vou criando um movimento e vou mostrando o calor que aparece aqui nessa atmosfera em volta. E é a partir desse calor que eu vou começar a trazer alguns movimentos, além desses movimentos retilíneos. Para isso, eu vou trabalhar com alguns movimentos que vão vir como nuvens, que vão estar por cima dessa luz. Então, agora eu estou fazendo um movimento diferente. Até então, foi só radial, côncavo. Radial, côncavo, né? Circunferência. Côncavo, uma parte. Agora, eu estou colocando alguns movimentos convexos que vão estar na frente dessa luz. Pode ser pequeno, pode ser maior, pode chegar quase até lá no núcleo. Quanto mais perto dessa luz, menorzinho e mais formado. E longe dessa luz, a gente pode trabalhar com mais movimento de calor. E aí eu faço esses movimentos e vou lá e dissolvo um pouco. E eu vou tentar, lembrando desse, né, como parte do resumo desses exercícios, eu vou começar a trazer qualidades de terra, de água, de ar, mais perto da luz, vai ficar mais formado, então pode dar uma sombrinha, um reflexo bem visível. Nesses aqui de baixo pode ter mais movimento de planta. Pode ter essa terra pode ser um lago.
Vou mexendo, eu acabo tirando um pouco, aí eu volto, posso passar a luz de novo. Ela pode sair pela lateral. E aí a gente vai brincando com esses movimentos. Pode ser simplesmente um céu cheio de nuvens e um sol. Pode ser, em vez de nuvens, a gente fazer árvores. Torna a colocar mais carvão. Aqui embaixo não precisa ficar mais duro, pode ficar até mais claro do que o fundo, porque é um calor maior. Não fiquem com medo de passar em cima de novo. Pode vir a luz sair por cima do que você já fez. Claro que depois vai ter que transformar. Puxa. Onde eu posso pôr mais contraste? Onde eu posso pôr menos contraste? Se o raio passou aqui por baixo, eu posso usar um pouquinho a borrachinha para mostrar esse brilho. Na frente da luz, é mais escuro, mas tem também mais brilhos.
Vejam de longe como está ficando. E às vezes a gente perde a noção. O raio vai ficando torto, a gente não vê. Começa a não sair mais do mesmo lugar. E se não está aparecendo nada, ou se não está ainda satisfatório, eu não vi nada no meu. O que que eu posso fazer? Fazer de novo, transformar o que eu coloquei de escuridão na frente da luz em escuridão atrás da luz. E abrir de novo. Isso é maravilhoso no carvão, gente. Ele é muito plástico. Ele é muito possível de fazer e desfazer. Quanto mais, né? Claro, chega uma hora que o papel não aguenta mais, mas é muito tranquilo a gente conseguir fazer várias vezes isso. Ah, você quer me ajudar? É isso? Eu acho que você ainda não fez a sua especialização em terapia artística, não. Ela fica se alisando em volta da. Às vezes até um reflexozinho pode acontecer no encontro de um raio com um côncavo. Abre de novo. Torna a colocar. Privilegia um ou outro raio, faça ele mais largo, mais firme, mais vivo, né? E dentro de um mesmo raio, a gente pode subdividir, né? Às vezes fica três reflexos paralelos aqui. Vamos tirar. Então, não deixem todos os raios do mesmo tamanho. Isso é muito importante. Isso dá dinâmica para o trabalho. Então, o elemento água, ele pode ser representado também por árvores, por plantas. Que podem estar mais em primeiro plano, ou mais lá atrás. Quando está em primeiro plano, a gente vê uma definição maior.
Tem hora que o carvão não pega mais muito no papel. Aí é bom que você já tem que ir definindo mesmo alguma coisa. Do meu país tropical hoje ficou mais floresta de coníferas, não ficou tão tropical, não. Então, a gente vai começar a colocar onde que tem brilho, onde que tem reflexos da luz. Quando vão colocar brilho em alguma coisa, ou reflexo, tentem não contornar tudo, tá? Mostra uma parte, mas não mostra tudo. Vocês já estão conseguindo ver alguma coisa aí no de vocês?
Quanto menos a gente desenhar, quanto mais superfícies mais assim amorfas a gente fizer e trabalhar mais com pequenos toques assim do para tirar, né, para trazer a sombra e a luz, melhor. Quanto mais a gente desenha, mais fica durinho. Quase que o meu virou noite e era para trabalhar o calor. Nossa, o seu tem tanta luz. Mas ah, embaixo está mais escuro. A luz precisa brilhar, é isso que é o mais importante nesse exercício. Como é que ela brilha? Quando tem transição. Eu, para ela brilhar, eu tive que trazer muito mais preto do É, carvão. mas traz, mas tira em degradê. Isso é Não, não. importante, Sim. né? Então, tem montanhas, tem plantas, tem água, tem algo no ar, pode ser nuvens, podem ser pássaros. E tem o calor desse, principalmente no céu, assim, se a gente conseguir trazer esse calor, essa transição suave, melhor. E o mais legal quando a gente coloca algo pela frente é a gente conseguir fazer, mostrar que essa luz vaza, passa por trás disso, dessa nuvem. Nossa, está quase na hora, eu nem vi.
Deixem o centro mais luminoso, mas não deixa uma bolinha não, tá? Fazendo como se fosse um sol. Para que brilhe mesmo e a gente veja mais o brilho do que o duro. A bolinha fica duro. No vídeo, na tela, eu vejo mais luminoso do que está aqui de verdade. Fotografem, coloca lá no nosso grupo. Me lembrou aqueles cartões de Natal de 1900, e Guaraná com rolha. Hã? Me lembrou, a minha pintura me lembrou aqueles cartões de Natal de 1900 Guaraná com rolha. É, tá muito linda. O meu tá muito onírico. Ah, é ótimo também. Dá muito mais calor quando fica onírico. Não, calor tô eu. Exatamente. Ele eu não sei, mas eu tô morta de calor. Ah, ai, ai. Não sei vocês, mas eu já tomei Guaraná, não com rolha, mas com um Guaranazinho aqui no interior de Minas, e tinha uma tampinha, de metal mesmo, mas que a gente tomava furando a tampinha com prego. Ai, gente, eu adorava essa casa desse tio em São João del Rei. E a Hã? gente ia todas as férias, e aí lá sempre tinha uma garrafinha desse tamanhozinho, assim, um caçulinha de Guaraná, Guaraná Del Rey, lá de São João del Rei. E aí a gente chegava, nem punha para gelar, pegava aquele Guaraná, sacudia, punha o preguinho, batia o martelo, explodia aquele tanto de gás, e a gente tomava aquilo quente, achando o máximo. Quanto mais espuma, melhor, né? É. Ah, Ai, paguei meu sol aqui. não colocar. Olha esse, Diana. Deixa eu tirar agora aqui é, Ai, meu pin. olha que lindo, maravilhoso. Ficou muito. A circunferência em volta do Sol e esses brilhos que foram de tamanhos diferentes ficaram muito bons.
muito bons. E aí, de vez em quando aparece algo lá por trás dos raios, pela frente dos raios. Nossa, tá ótimo. E, assim, entrando no mundo de sonho, essa periferia, essas circunferências, essas várias circunferências em volta do brilho desse sol, pode ir lá para baixo. Mas para ficar mais real, se quiser que fique mais real e menos onírico, depois que a gente faz o horizonte, não tem mais circunferência por baixo. Não tem mais. Não sei se dá para ver. Esse brilho côncavo aqui embaixo, mas fica muito sonho quando a gente faz isso, porque sai do real e fica parecendo mesmo que a gente está ali envolto naquela luz, naquele calor. E uma coisa muito interessante no seu, Diana, é que não tem uma definição das formas e do ambiente muito nítida. Então, a gente mergulha onde a gente quiser nesse trabalho, né? Nossa, Muito, tenho até vergonha de mostrar o meu. não tem nada de ter vergonha, tem que mostrar. Eu vou mostrar. Tá mais brilhante. Olha esse como que foi o passo. Nossa, quase que dá para nascer um menino Jesus aqui no da Miriam. Daqui dá para ver o da Miriam, não é? Nossa, que Não, é da interessante. Maria de Fátima que dá para ver. Olha como que tá real aqui, olha. Foi o contrário do que eu falei da Diana. Veio a realidade com tanta clareza. As árvores são palpáveis, elas têm volume. Essas É. coníferas têm volume. E esse brilho também está bem claro, bem vivo. E esse céu em volta é que tem esse calor, que hora está mais escuro, hora está mais claro. Mas assim, a luz e sombra desse desenho está muito real, é palpável, é assim, dá para entrar debaixo dessas árvores, dá para abraçar essas árvores, elas têm volume, né? São de verdade. São gordinhas assim, né? É, olha, 3D. 3D. E tem esse 3. escuro mais no fundo, que a gente vê lá no fundo alguma coisa assim também mais escura, muito bom. Gracias. Ah, como é mais concreto mesmo, né? Esse para conseguir que fique mais Engraçado, na minha concreto. foto, eu vou mandar, mas ele tá farinhento na foto. Não, vamos, ó. Outro aqui que misturou também da Fátima, ó. Misturou, tem esse brilho, muito brilho mesmo, parece um reflexo. O sol da Fátima parece realmente um reflexo que é o exercício da luz central. Tem esses côncavos brilhantes em volta, tem um plano que chega no chão e algo que está leve, como se fossem neve, folhinhas, algumas coisas branquinhas assim, que dão ao mesmo tempo um ar de realidade e de fantasia, né? Fátima, eu só faria uma diferença no tom do escuro acima do reflexo e do escuro abaixo do reflexo, para não parecer apenas um risco branco. Então, trabalhe um pouquinho mais a transição abaixo do reflexo. Mas está um mundo, assim, maravilhoso também. A Diana perguntou como que a gente consegue que fique mais concreta a pintura, né, o desenho, tornando, trazendo volume, trazendo sombra, né? Porque o calor que a gente põe no carvão não é sombra, é escuridão como calor, né? Então, o volume a gente consegue com essa diferenciação de tons desse escuro
marcando onde a luz incide e como que está fixo no chão ou está com sombra, né? Então, isso dá a realidade para o trabalho, né? Quando a gente vê, por exemplo, o céu da pintura da Miriam, ele está mais... ele não está tão parecendo um céu concreto. Onde que tem mais concretude? Na parte do chão, do brilho, do reflexo no chão, das árvores, com volume, com reflexo. Então, você está lambendo o meu trabalho. Isso, gato lamber carvão. Então, para dar mais concretude, a gente precisa relacionar super a luz com as formas que apareceram. Quando essas formas ficam mais oníricas, né, a luz aparece, elas não ficam bem super definidas. É uma qualidade maravilhosa que muita gente não consegue fazer, essa qualidade onírica. Ela parece mais fácil porque a gente não completou o desenho, mas ela é difícil de conseguir esse ambiente gostoso onírico, né? Pode ficar um ambiente gostoso também concreto, mas o que é mais real é aquilo que a forma está mais definida, a luz e a sombra estão de uma forma bem realisticamente colocadas. O ambiente fica mais onírico quando a gente não tem um chão, né? Por exemplo, o brilho continua indo em todo o trabalho, quando as formas não são muito definidas e quando a gente tem essas penumbras, onde a luz se dissolve e a gente não vê exatamente uma forma definida por uma luz forte, né? Então, a luz mais tênue, com formas mais tênues na escuridão, dão esse aspecto mais de sonho. Cadê o seu, Lica? O meu, eu tiro a foto, mas ele parece que vê tudo pipocado. Você consegue ver? Aí, aqui? Olha, Eu ainda não acabei, mas tá ótimo, você está indo muito bem. Você vai trabalhar um pouquinho mais para que a luz não seja feita só com a borrachinha. não, Faça. é com a mão. Ah, com a mão? Tira forte a sua mão. Então, passa o dedo assim de levinho para tirar menos em Eu alguns. deixei, tanto é que eu pus mais escuro, sabe? Ah, tá. Para brilhar mais, né? É. O que está em volta, tá? Já num clima gostoso, não precisa nem definir muito. Mas a Ó, luz veja, pode. eu vou mandar a foto que eu tirei, mas é que parece que ele estoura. Tá tudo É, claro, você vai ver. às vezes estoura mesmo. Quando a gente faz com essa luz artificial, já é uma hora que não é bom de fazer muito mesmo, não. Eu mandei aí. Tá. Mas tanto é que eu só vejo o branco, eu não vejo o cinza em cima, perto da luz. É tudo, tá. O que está muito interessante no seu são as superfícies que estão passando, as nuvens ou o movimento que está passando sobre a luz, né? E aí você fez raios diferentes, mais largos, menores e tudo, mas precisa dissolver, sabe? O raio assim, ó, ele é forte no começo e depois ele vai dissolvendo aos poucos na lateral. Eu não sei se sua mão Então, tira muito, mas igual você ele, fez. ele tá assim. Eu vou depois tentar tirar foto Tá, amanhã, sabe? A hora que tá a é, luz normal, sem ser essa luz isso. branca, porque Nossa, mas você vê em parece cima aqui tudo. as brumas de Avalon, o castelo do rei Arthur, a espada. Eu É, queria tirar um pouco desse. Ficou na foto, eu vejo bem esse quadrado aqui, eu não consigo ver, sabe? No canto direito. ah, põe dedinhos assim, ó, esfumaça ele.
Vou esfumece fazer isso. ele que ele não fica quadrado. E então, gente, foi muito bom esse último. Vocês fizeram trabalhos muito bonitos. Deu para a gente entender um pouco como quando a gente quer trazer mais um mistério ou algo mais suave, sem formas definidas, a gente fica mais na fantasia. E quando a gente traz as formas mais definidas, a gente, né, mostra que essa luz irradiou forte e que ela mostrou as formas na natureza que está aí embaixo, né? Então, não fiquem mais muito tempo nessa luz, não. É uma luz forte, a gente já está no final do dia. Deixa um pouquinho, se alguém não achar que terminou, termina amanhã. E a gente vai, então, fazer um encerramento cruzando os braços sobre o peito, fechando os olhos, soltando tudo que a gente fez, que a gente viu. E deixando que aquela primeira nuvem de atmosfera nebulosa nos cubra de novo, como um manto rosa, felpudo e quentinho, que nos abraça, nos acolhe, nos acalma e nos protege para sair. Que a gente tenha bons sonhos, apesar dessa luz forte. Eu estou mais com calor do que sentindo a luz. Mas que É. ótimo. Porque você Nossa, o conseguiu calor. mover bastante escuridão aí embaixo. Tem É muito mole. calor. A Olha aqui. Fátima conseguiu trazer os dois ambientes num só. Olha lá, tem definição, tem contraste, luz e escuro, e tem também esse mundo, assim, parece uma redoma de vidro onde tudo acontece lá dentro. É verdade. Então tá, meninas, vou pensar no próxima sequência que a gente vai fazer aqui, nos encontros quinzenais. Vou gravar a aula, já está gravada, vou deixar lá no canal. Vocês podem assistir de novo, ou quem não, né, quem não assistiu hoje pode assistir depois. Tá bom? Tá bom, Então, obrigada. beijo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, Beijo. tchau. Até a próxima. Tô com Até. saudades. Tá bem, Lívia. Obrigada. Beijo, Tchau. querida. Tchau.